Este é o português. A guerra contra o cristianismo por seus defensores. A guerra contra o cristianismo é uma guerra contra Jesus Cristo. É uma guerra contra a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é livro que contém os textos sagrados. A Bíblia é considerada como o cristianismo e o judaísmo inspiração divina. Ninguém pode aficionar ao subtrair na palavra de Deus. Sua palavra é santo. Ele não vai mudar a sua palavra. Qualquer ameaça de mudar a sua palavra, a falsificação, poderia ser considerado um ato de traição. A Bíblia Sagrada é a base, o fundamento da religião cristã. E há um ataque contra a Bíblia, que é a expressão de Deus. E também um ataque contra o cristianismo. A Bíblia é um livro que contém a revelação inspirada de Deus. Devemos considerar seriamente a santidade deste livro, de acordo com o ensinamento de Paulo, segundo Timoteo 3, capítulo 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justa, para que o homem de Deus seja próprio, tem toda a boa obra. Como eu já mencionei, que a palavra de Deus, em outras palavras, o Evangelho de Jesus Cristo, deve pregar como o tempo em que estamos vivendo agora, experimentar, enquanto mantendo os princípios da Bíblia, porque a Bíblia é a bússola que pode nos levar à salvação. E o alicerce, a base da fé cristã, a Bíblia é a pedra angular de religiões cristãs. Precisamos de pastores, o Papa, os sacerdotes, evitar a criação de duvidade, confusão nas escrituras. Por exemplo, dizer que Deus não tem medo nenhum coisa nova, disse o Papa Francisco, mas o Papa teria que saber que nada é novo para Deus. Ele sabe o presente e o futuro. Deus é omnipotente e omnisciente e omnipresente. O reverendo Francis Papa, se você faz uma declaração, um desvio da Bíblia, você deve fazê-lo com clareza. A Assembleia Geral do Senado dos Bispos não pode ser usada como uma ferramenta para falsificar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 3, 10 e 11, pela graça de Deus, que já o tem sido dada, eu perguntei fundação como um construtor sábio e Arguem está construindo é mais que cada guarda. Como ele constrói,
para nenhum outro fundamento que não pode, que foi colocada, que Jesus Cristo. Esta palavra não tem nada a ver com a religião. A portas da igreja estão abertas ao público. Estão abertas a todos, ricos, pobres, para aqueles que estão doentes e para aqueles que estão de boa saúde. Boa saúde. É inútil para evitar as pessoas que têm um problema comportamental para viver a igreja. Eles já sabem que essas portas das igrejas são muito abertas para eles. Não são pessoas que são saudáveis, que precisam de médico, mas as pessoas que estão doentes. No entanto, o médico não deve tolerar esses pacientes como eles são. Eles devem fornecer tratamento, adigar e obedecer a espiritualidade, sua finalidade e preparar as pessoas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. O propósito da igreja é dizer às pessoas que Jesus corpo o tempo de Jesus, a habitação do Espírito Santo. Mas os corpos para se preparar para receber o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6 e 18, 19. Diz: fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete e fora do corpo, mas o que se prostituiu peca contra o seu próprio corpo tem. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e vós não são o atem e vós mesmo. Deve evitar líderes evangélicos a se afastar, ficar longe do plano de Deus. Líderes evangelistas devem ensinar os casais e exercer a paternidade e maternidade. A igreja deve abster-se de ensinar o que não é elegível para os crentes que santam que Jesus corpo é o templo do Espírito Santo. Parece que a igreja quer ensinar os membros que podem levar a impartir morais e danos psicológicos. Os líderes da igreja devem tomar cuidado para garantir que estas decisões não se tornem uma pedra de tropeço para aqueles que cruzam em Deus. Para aqueles que pensam que a igreja é uma fonte espiritual, líderes evangélicos, que não é um fim, mas é um conselho. E espero que vocês evitem escandalizar a igreja de Deus Cristo, que ele comprou com a preço do seu sangue precioso. Atos 20, 27, 20 e 28, pois eu lhe dizer todo o concílio de Deus. Não evitei o guardai-vos e todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos quis constituir bispos para pastar a igreja de Deus, que ele recusou com seu próprio sangue. A noção de livre-arbítrio é a liberdade de escolher livremente, absolutamente. O livre-arbítrio é um dom de Deus ao homem, e sem a qual o homem não seria feliz. Ele forma
felicidade e a miseria do homem considerados moralmente responsáveis por esses atos. O livre arbítrio é a fonte do bem e do mal. O livre arbítrio é minimizar o papel na obra da salvação. Santo Agostinho disse: livre arbítrio, sem a qual ninguém pode viver bem. Vocês têm que admitir que é bom e é dom de Deus. E como devemos condenar aqueles que abusar dele nesse vez dizer a pessoa que lhe Deus não deve ter que dar-lhe. A religião cristã é atacada por seus próprios partidários, líderes evangelistas que falsificaram os princípios bíblicos. Se o chefe da igreja quer dar satisfação a quem dar para a igreja, que deveria incentivar a viver a igreja para mergulhar no sangue de Cristo, para viver e a ouvir a palavra de Deus, de modo que a sua fé em Jesus Cristo pode crescer. Romanos 10, 16, 17 diz: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Em Isaías também disse: Senhor, que creio em nossa pregação assim, a fé vem pelo ouvir, e a ouvir pela palavra de Cristo. Amém.